Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Amanda Carneiro e sou curadora assistente no MASP. Sejam todos e todas bem-vindas ao MASP Live em Casa. O MASP Live em Casa é uma ação que o museu realiza durante esse período de quarentena. E nessa, que é a 6ª edição, a gente vai receber aqui o artista Dalton Paula, autor do quadro Zeferina, que é também a referência de uma outra ação que temos realizado, que se chama MASP Desenhos em Casa. Oi, Dalton. Olá, Amanda, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Já, boa noite, coisa boa estar aqui contigo. Eu também estou bem feliz de fazer essa conversa com você. Eu estava explicando para o pessoal que nos acompanha que a gente tem feito no MASP essa ação que se chama MASP Live em Casa e que é uma ação que a gente tem realizado durante a quarentena. E essa semana ela está conectada ao seu trabalho e a você, porque é também tema do MASP Desenhos em Casa. Essa semana a obra é a Zeferina e a gente sempre realiza essa ação uma vez por semana com uma obra do acervo. E o desenho, os seguidores do MASP são convidados a participar desenhando uma obra do acervo. E essa obra deve ser postada até sábado, às 11h59, e podem participar adultos e crianças. Boa noite, Dalton. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui para falar do quadro da Zeferina e também do João de Deus Nascimento, além da sua participação na exposição de Histórias Afroatlânticas, além da sua trajetória e dos seus interesses. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu preciso mencionar que os comentários foram desabilitados porque interferem na visualização do rosto do Dalton e a gente quer ver o artista aqui. Dalton, eu notei que você tem acompanhado as postagens de desenhos da Zeferina e recentemente você me disse que a sua trajetória, o seu interesse por arte começou desenhando. Então eu queria te ouvir falando um pouco sobre isso. Sim, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com todo mundo que está compartilhando com a gente essa prosa. E eu preciso dizer que eu estou viciado acompanhando o Instagram do Márcio e super entusiasmado vendo cada desenho que está chegando, cada releitura, assim, eu estou achando muito incrível, assim, essa ação, esse projeto. Porque justamente isso me lembra o começo de tudo, assim, para mim, nas artes visuais. Na minha adolescência, com 14 anos, eu colecionava revistinhas heróis. E aí, com interesse no Cavaleiro do Zodíaco. E aí eu comprava papel carbono, e aí copiava o desenho da revistinha e coloria com lápis de cor. E daí essa coisa de colorir foi para mim uma grande armadilha, assim, que me levou para as artes visuais. E daí uma vizinha fez um convite para eu fazer o curso de artes visuais na Escola de Artes Visuais ligada à Secretaria de Cultura daqui de Goiânia. Aí eu falei assim, uma oportunidade para melhorar meu desenho, né? E aí quando eu chego lá na escola, me deparo com o Museu de Arte Contemporânea que funcionava do lado da escola. Então, eu tive acesso a, a trabalhos como Bispo do Rosário, Farnese de Andrade, pintura do Marcos Paulo Rola e performance dos corpos informáticos. Isso mexeu muito com a minha cabeça, assim, com a minha mente, e eu continuo fazendo isso até hoje. Que legal. Para a gente também tem sido uma ação muito incrível, muita gente tem participado, tem se engajado com os desenhos e a obra da Zeferina foi
ótima referência, a gente está bem feliz com as pessoas participando. E eu acho que também é um bom motivo para a gente falar um pouco dela, da obra Zeferina e também da obra João de Deus. Nascimento, que são dois trabalhos que você realizou, especialmente para a exposição Histórias Afroatlânticas, né, Dalton? E, e que hoje fazem parte do acervo do MASP, eles estavam em exposição e estarão quando a gente retornar ao espaço do museu também. Eu até queria mostrar que a Zeferina foi capa de uma das capas do catálogo de Histórias Afroatlânticas. Tinha mais que uma capa, né? E a Zeferina foi uma delas. Lindona aqui, o livro. E aí, por isso, eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi o processo de realização desses dois retratos, de onde vem essa ideia, esse interesse por figuras da história do Brasil que foram bem importantes, mas que ainda não haviam sido imaginadas em retratos. Sim, eu recebi o convite, né, do MASP para fazer esses dois personagens. E isso muito porque do primeiro trabalho que eu já tinha feito na Histórias Mestiças, na exposição do Tomé Otaki, juntamente com a curadoria do Adriano Pedrosa, da Lídia Schwartz, que lá eu desenvolvo alguns trabalhos como referência à fotopintura. Então, nesses trabalhos já apareciam retratos, e aí essa coisa foi desdobrando até esse comissionamento de Zeferina e de João de Deus, que são um dos meus interesses, né, de trazer esses personagens históricos, de pensar o protagonismo, a autoria, né, desses personagens. A gente pega, por exemplo, a gente tem referência à revolta do Haiti, que foi a maior revolta escrava, né, que aconteceu no mundo e abalou muito aqui as estruturas todas no Brasil, com muita influência. Então, esses retratos dessas lideranças que chegavam aqui, eles eram destruídos, né? E aí toda essa história, a tendência de silenciamento, de apagamento. Então, esses trabalhos que eu tenho desenvolvendo, eu penso eles também como documentos, um dos interesses, né, de fazer Zé Felipe e João de Deus. E a gente for pensar também a representação desses corpos negros hoje em dia. Então, a gente tem alguns problemas de representação, de quem é que faz esses retratos, como conta essas histórias. Então, essa coisa de trabalhar com esses personagens vem muito nesse sentido de pensar principalmente a dignidade de cada personagem desse, a sua subjetividade, né? Eu gosto muito de falar que qual que seria esse lugar do desejo, o lugar que cada personagem desse gostaria de estar, né? Então, a gente tem essa carência dessas referências. Então, pensando principalmente na nova geração, então eu chego apoiado no ombro de grandes artistas, né? A gente pode citar alguns como Rubens Valentim, né? Mestre Didi, a gente pega Rosana Paulino, Emanuel Air Cerato e Eustáquio Neto. E aí a ideia é dar continuidade, né, a esse trabalho, de deixar esse legado, a nossa contribuição para a nova geração, para que a gente possa pensar um lugar melhor, né, desses corpos, e um lugar que vem desse encontro com a dignidade, por exemplo. Sim, eu quero comentar que eu coloquei aqui uma uma imagem do quadro da Zeferina para todo mundo ver. Vou colocar agora também o João de Deus, que faz a dupla com a Zeferina. E também queria dizer que esses artistas que você citou, o Rubem Valentim, a Rosana Paulino, também agora são parte da coleção do acervo do MASP. É uma conquista, um prazer ter todos vocês no acervo. E você comentou da Revolução no Haiti, e o João de Deus Nascimento foi uma figura aqui no Brasil, né, durante o século XVIII, que se espelhou nessa experiência para sua própria luta emancipacionista, né, e que infelizmente foi morto, mas que deixou um legado, esse legado da resistência, que é uma coisa que também a Zeferina fez, né? Ela também foi uma líder
fundadora de um quilombo, o Quilombo do Urubu, na periferia, no subúrbio de Salvador, e ficou reconhecida como uma mulher guerreira que lutou pela liberdade, pela sua própria liberdade, mas pela liberdade também de outras pessoas que foram feitas escravizadas no século XIX, daí a Zeferina, e que não aceitaram essa condição. E eu acho isso muito bonito, esses dois retratos têm um valor especial, justamente por isso que você falou, Dalton, que a gente tem poucas referências dessas pessoas que foram importantes, né, no Brasil do período escravista e que lutaram pela sua liberdade, mas que não tinham um rosto. Então, ter o rosto dos dois é uma coisa bem, bem bonita. E aí, você podia falar também para a gente dessa sua relação com retratos, como é que, enfim, como é que isso começou na sua carreira, porque a Zeferina e o João de Deus são dois de uma série grande que você tem de retratos, inclusive você tem uma série que chama Retrata, que daí retrata mulheres. Então eu queria ouvir você também falando um pouco sobre esse universo dos retratos na Sim. sua produção. Sim, é importante ressaltar que toda a minha referência de corpo negro, né, onde que eu me alimento, onde eu me debruço nas minhas pesquisas, essas referências vêm dos quilombos, dos terreiros, dos subúrbios, né, de festas populares, como por exemplo a Congada. Eu que moro e trabalho em Goiânia, aqui a gente tem vários ternos de combo e isso são referências muito importantes, né, para o Sim. meu trabalho. E aí, essa pesquisa com os retratos, ela começa de um interesse da fotopintura, e aí o fio condutor do meu trabalho é o corpo silenciado. E esse silenciamento eu atribuo ele uma espécie de enfermidade. Então, mais ou menos ali por volta de 2012, eu comecei a buscar possibilidade de cura para esse corpo, curas simbólicas. Então, eu começo a visitar salas dos milagres das basílicas, do estado de Goiás, a Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, que tinha vários desses é, fotopinturas, fotopinturas destinadas a ex-votos. Bom Senhor do Matozinho, Minas Gerais, Bom Jesus da Lapa, Bahia, Juazeiro do Norte, né? Igreja de Padre Cícero. Esse universo. Rodou o Brasil, né? Sim, a gente roda um pouquinho indo atrás dessas histórias, atrás dessa materialidade, e me interessava muito esse aspecto que a fotopintura já tinha de edição. Então, se você tinha uma fotografia de um ente querido morto, e aí pedia fotorretrato, retratar aquela pessoa, né, com os olhos abertos, vivas. Ou então as pessoas não tinham muitas posses, aí pedia para colocar com roupas chiques, com joias, relógios. Então esse poder que a fotopintura tinha de edição me interessava muito, de ir para esse lugar do desejo. E aí essa série que você cita, Retratas, ela tem uma coisa interessante que é o suporte desse trabalho são enciclopédias. Então, se você pensar esse significado, né, das enciclopédias, que vai no sentido do conhecimento eurocêntrico e erudito desses personagens, e na contrapartida eu coloco personagens populares, né? E aí, bem na capa, nesse lugar de mais importância desse livro. E aí, uma coisa que tem um atravessamento nesse trabalho, e aí se repete na Zeferina, é esse fundo de tom azul esverdeado, que faz justamente aos fundos, geralmente, que a gente encontra nessas fotopinturas. Então, é uma citação a essa pesquisa, né? E essa coisa de a gente pensar como que a gente se sente bem sendo retratado, né? E aí uma coisa que acontecia muito nesses fotopintores. Esse trabalho das retratas, principalmente nesses primeiros, eu comecei a perceber que geralmente as mulheres elas estavam no segundo plano
ou com roupas mais simples. Então, resolvi fazer uma série só com um retrato de mulheres. E aí, eu e minha companheira, nós fizemos um texto, e aí divulgamos esse texto no Facebook, fazendo uma chamada para você criar uma situação, uma foto, um desenho, de como que você se via bem representado, né? E aí recebi essa série de imagens e ia trabalhando junto, né, com essas parceiras para construir esses retratos. E aí é importante falar, por exemplo, na Zeferina, que ela tem muito essa conexão, porque um dos problemas, por exemplo, da representação desse corpo feminino é a hipersexualização. Então, por exemplo, no retrato que eu usei como base para fazer a foto de Zeferina, a gente tinha um retrato de uma escravizada, e aí essa parte da blusa dela estava bem baixa, assim, mostrando partes do peito, né? Então, a ideia é trazer esse corpo quebrando esses estereótipos, a questão do caricato, né, esse lugar do menor, do corpo objeto. Então, a ideia é a gente pensar outros tipos de representação para esse corpo negro. E aí, essa coisa da roupa foi uma coisa muito importante, né? Nos trabalhos, eu misturo muito tons de marrom, e isso vem nesse sentido da gente trazer uma riqueza desses tons e de pensar a diversidade do corpo, né, de vários tipos de tons. O cabelo é uma coisa muitíssimo importante, assim, né? Porque o cabelo ele cai em lugares muito perversos, né? No lugar do caricato, dentro de um imaginário que a gente tem social. Então eu debruço muito em pesquisa, né, do cabelo. Eu gostaria até de citar aqui a performance da Priscila Rezende, né? Que ela utiliza, faz essa questão do cabelo, ela se coloca e aí vai areando panelas com o cabelo dela. Me desculpa, eu esqueci agora o nome da performance. Para dizer que, por exemplo, que você trazer uma representação de um corpo negro com bombril, com palha de aço, não é legal, porque cai nesse lugar da desumanização, né, desse corpo. E aí Sim. você traz essa coisa do caricato, e isso é muito perverso, assim, em relação a esses corpos. Então, são coisas desse tipo que a gente combate e que a gente repudia, assim, pensando em outras possibilidades, né? E uma pergunta que as pessoas sempre fazem sobre os seus retratos, eu acho que se relaciona com esse tema que você trouxe agora, é sobre a sua escolha em pintar o nariz dos retratados de uma cor diferente, destoando do resto da composição, né? E eu acho que agora chegou um momento muito importante, muita gente tem perguntado isso no post do MASP, que é ouvir você, que é o artista, sobre essa sua escolha. Sim. Então, o nariz também ele é uma outra parte muito importante, né? Se a gente for pensar esses estereótipos, né, do corpo, e é uma marca, né? Geralmente, essa coisa do nariz largo, né, dos corpos, tem de outras formas também. Mas aí eu começo a fazer uma série de trabalhos que eu coloco ele nesses tons bege, né, mais claros. E aí, tendo um contraste com esses tons de marrons, esse nariz ele salta, né? Ele Sim. fica bem evidente. Então tem uma coisa também de assumir, assim, né? Esse nariz, esse meu corpo, do jeito que ele é, né? E dentro de uma coisa de um orgulho mesmo, né? Desse corpo, se a gente for pensar essa coisa da diversidade, né? Cada um tem seus traços, suas características, e esse corpo ele vem nesse sentido. E aí esse tom de bege, ele tensiona também a gente pensar relações de branquitude, né, dentro do bege. Inclusive eu tenho até uns outros trabalhos de performance, que é a cor da pele, se a gente for pensar, né, que isso é muito associado, fala que o bege é a cor da pele, e aí fecha os olhos para a diversidade que a gente tem de tonalidade de pele. Então, o nariz, eu trago ele nesse sentido e acaba que ele virou uma assinatura. Sim. Então, geralmente, quando as pessoas veem esse nariz, vai saber também que é um trabalho meu. Mas é de tensionar essas características do corpo negro
e trazer uma afirmação positiva em relação a isso, basicamente. Sim. Essa dissonância sempre provoca quem observa, sempre coloca as pessoas para pensarem sobre isso. E eu acho bem interessante e importante também a gente questionar o que é essa ideia do lápis cor de pele, aquele que tinha na caixa de lápis de cor, e que quando as crianças negras queriam se desenhar, se representar, tinham que lidar com essa violência simbólica que é não ver o seu tom da pele representado ali. É, então, também essa profundidade, densidade, a mistura de cores que você faz para chegar nos tons de pele, eu acho que apontam bastante para isso, que é uma busca de artistas negros há já bastante tempo aqui no Brasil, né? Desde os pintores mais da Academia de Belas Artes, como Estevão Silva, os irmãos Timóteo, até hoje ainda segue sendo uma questão para as artes visuais aqui no nosso país, né? E além das pinturas, Dalton, você também transita por diferentes linguagens, né? Você falou de uma performance que você tem, mas você também faz instalações, tem vídeos, mas eu queria chamar a atenção aqui para o seu uso diversificado de suportes. Essa tela da Zeferina, por exemplo, ela tem esse veio central branco, eu vou colocar aqui, eu queria que você explicasse para a gente o que cria esse veio no meio da tela. Então, eu tenho hábito de fazer os meus estudos, o meu processo, e isso vem muito da referência de Rosana Paulino, Caderno de Artista. E aí, fazendo um estúdio visit com uma curadora, a Luciana, aí ela vai, pega e fala, por que você usa o centro do caderno, né? Traz os personagens para o centro do caderno. E aí eu peguei e falei assim, mas só que anteriormente a isso, eu tinha uma série de trabalhos que são telas de grande dimensão, de 1,30 por 2,96. E aí essas eram duas telas porque não cabia no apartamento que eu morava, que era muito pequeno. Aí eu falei assim, não, era por causa disso, por causa dessas telas grandes. Tá, mas e no seu caderno aqui, que você pode comprar um caderno maior e tal. E aí eu comecei a ter um olhar mais atento, né, para esse lugar. E aí pensando ali essa fissura, essa fresta, né, que ali pode esconder ou surgir algo. E aí tem esse incômodo, né, visual dessa linha. E quando eu vou fazer a pesquisa, que agora ela está se desdobrando, eu estou indo até os quilombos já tive no quilombo do Alto de Santana, em Goiás, do Maxição, em Minas Gerais, e vou indo de encontro a esses mestres griots, essas lideranças, com uma teoria de que essas personalidades do passado ainda vivem hoje no presente, nas pessoas, na terra, nas águas, nas matas, né? Se a gente for pensar essa ancestralidade, né? Essa continuidade. Então, essas pessoas hoje que têm servido de base para fazer os retratos que eu estou fazendo atualmente. E lidar com essa questão da memória, né? Com a ancestralidade, com esse silêncio, esse vazio, há um incômodo muito grande, há uma dor, assim, há algo que não é fácil assim, de lidar, assim, né? Uma coisa que você... Então, eu trago essa linha também nesse sentido, né? Desse incômodo e dessa inquietude que é a gente mexer nesse passado e pensar ele no presente, né? E pensar perspectivas de futuro. Então, essa linha vem muito nesse encontro e é uma coisa que a gente vai fazendo por partes, né? Meio que um serviço de um arqueólogo, né? Juntando pedaços, né? Para a gente pensar, não com essa ideia de um hiperrealismo do retrato, mas sim que como a gente pode trazer uma imagem, né? Com verdade, que ela possa servir para refletir o presente e apontar perspectivas de futuros melhores. Na minha cabeça isso tem bastante relação com uma ideia de reconstituição da história. Então, eu imagino essas duas telas como junção
de histórias que estavam assim dispersas, espalhadas e que se reconfiguram a partir do seu trabalho e da sua poética. E aí, falando sobre isso, os suportes são muito relevantes, eu acho que dizem muito sobre o seu trabalho, e além das telas, você também pinta em cerâmica, nos livros, como a gente falou. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse seu trânsito por diferentes suportes e como isso se relaciona aos sentidos e significados que você dá para a sua produção. Então, esses diferentes suportes, há um cruzamento, um atravessamento aí do seu sentido, o significado desse suporte, com as figuras que eu trago pintadas, né, sobre esse suporte. Eu tinha até feito essa referência. Eu tenho usado uma metodologia de trabalhar pensando essa diáspora africana, né? Essas cidades que elas foram palcos, né, da nossa historiografia, desses corpos negros. Então, tem, por exemplo, a primeira, que é a Rota do Tabaco, que eu fiz pesquisa em Piracanjuba, Goiás, sempre tendo esse como ponto de partida, o estado, né, onde eu vivo, moro, trabalho. Recôncavo Baiano, Cachoeira e São Félix, na Bahia. Que legal. E em Cuba, Havana e Pina del Rio, em Cuba. Então, esse trabalho da Rota do Tabaco, ele foi um trabalho, um convite da 32ª Bienal de São Paulo, né, curadoria do Johan. E quando a gente teve uma conversa, né, com a equipe curatorial, eles falaram assim, a gente está pensando essa curadoria como um grande jardim, né? E a gente não quer que tenha, por exemplo, uma hierarquia, né, entre os trabalhos, enfim. Por exemplo, cada um com a sua importância, né? Uma grande árvore, uma gramínea, tudo ali, né, relacionado e cada um tendo a sua função. Aí eu pensei, então eu vou trazer a terra desse jardim, que foi quando eu escolhi, né, esse suporte, que são alguidares. Ele tem vários usos, os alguidares. Ele tem o uso decorativo, é um utilitário, pode servir como forma para fazer pão, assar pão, e tem o uso litúrgico, né, nas religiões afro-brasileiras. Então, é esse lugar onde justamente você coloca o alimento, né, destinado ao ori, a cabeça, né? Onde você se alimenta de corpo e alma, dentro dessas várias camadas de sentido que esses objetos têm e essa conexão com a natureza. Então, se você for pensar também o mito da criação, né, que o homem foi feito do barro, das divindades, Nanã, da lama, e foi uma homenagem também ao recôncavo baiano, essa coisa do côncavo, né? Então, esses alguidares eles foram bases para essas pinturas de imagens que vinham aparecendo muito relacionadas com política, medicina, com educação, né? No sentido de a gente pensar esse tabaco como elemento de cura, como elemento de transformação, como elemento de aprendizado, e não em relações, por exemplo, como troca de corpo negro, né? Em tráfico negro, por exemplo. Um outro objeto que aparece no meu trabalho, outro suporte, são bateias, e as bateias já vêm dentro da Rota do Ouro, e eu fiz pesquisa em Crixás e Pilar de Goiás, e Diamantina, Minas Gerais. Foram 3 anos coletando essas bateias, né, nesses lugares, e também na Serra Pelada, no estado do Pará. Então, o interesse na bateia, ele vem muito nesse sentido, que é um objeto que é usado para a separação do cascalho e do ouro. E aí eu faço uma metáfora dessa separação social, né, dos corpos. E daí, em 2017, eu faço uma visita a Salvador, a um desfile cívico, e faço um ensaio fotográfico de uma banda de fanfarra. E aí, geralmente, predominantemente, vão aparecer vários instrumentos nesse trabalho que chama bambu roll, que é quando se tem a grande sorte, acha a grande pedra e você fica rico, né? Ganha muito dinheiro. Então,
os corpos eles estão ausentes nesses trabalhos. E aí pensando também essa ausência social dessa totalidade da pirâmide, né? Que geralmente está reservado para os corpos negros essa base, ou lugar menor. Então eu uso folha de ouro, fazendo essa referência ao ouro, e aí escolho esse músico, né? Deslocando desse lugar do trabalho braçal e daquela coisa do trabalho forçado para um lugar de um trabalho que eu chamo, né, do desejo. Então, por exemplo, a música, que ela foi tão importante nessa diáspora negra e ela serve até hoje como resistência e fluxo, né, desse conhecimento e que isso sobreviva por muito, muito, muito tempo. Então, é um pouco disso, assim, na rota do ouro. E tem, não sei se você tem imagem aí, mas tem o Anhanguera, que tem umas lamparinas também. E aí eu pego imagens de Debré, de Rugendas, Sim. e aí vou colocando cadeiras no lugar sentido. Mas é sempre fazendo esses deslocamentos e trazendo outros objetos e conectando dentro dessa referência do universo afro-brasileiro, né, que eu já citei. Sim, eu infelizmente não separei imagens desse trabalho, eu tinha separado desse As aqui. alquedares. Ah, E é esse daí, ó. esse aqui mesmo? Ah, É esse daí mesmo. E aí, essa é uma lamparina, fifó ou candeeiro, dependendo da região do Brasil que a gente tiver, né? Cada um tem um nome. E essas lamparinas, elas foram adquiridas na Feira de São Joaquim. Então, esse universo popular me interessa muito, sabe? O cheiro, a textura, as cores, os animais, né? Essa coisa de se perder na feira, o meio do processo, né? Esse lugar da negociação, do zigue-zague, como os feirantes organizam cada objeto desse. Então, essas referências estéticas elas são muito importantes assim para o meu trabalho. E aí, basicamente, desse daí eu vou colocando imagens de Debré e Rugendas e fazendo uma releitura dessa enveredada pelo interior do Brasil, né? E essa exploração do ouro e os percalços todos que isso causa, né? Que a gente conhece. sim. É, agora deixa eu sair aqui dessa imagem. Eu esqueci de colocar, eu tinha separado, esqueci de colocar essa quando você estava falando. Então tá aí para as pessoas verem o seu trabalho. E a gente está se encaminhando para o fim. Antes de eu abrir aqui para os comentários e para as perguntas, eu queria que você falasse um pouco, Dalton, da sua participação no cenário artístico de Goiânia. Eu não falei aqui, mas o Dalton nasceu em Brasília e atualmente vive em Goiânia e tem realizado um trabalho para apoiar o cenário local de produção de arte lá. E eu acho isso bem bonito. Eu queria ouvir um pouco você sobre essa ação. Então, eu fico pensando muito nesses acessos que eu estou tendo, né? Nesse privilégio de poder estar em coleções privadas, particulares, de ser representado por uma galeria que está sendo aceito pelo mercado. E a questão é, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Muito inspirado também na experiência do Pé Vermelho do João Megelim, em Brasília. A gente fica conversando muito em relação a isso. Então, eu fico pensando o porquê, né, de eu morar aqui, estar aqui, e esse sentido de dar alguma contribuição, né, para a cidade onde eu moro e a comunidade onde eu moro. Então, hoje, eu fiz eu já tenho um convênio com a Universidade Federal de Goiás, então eu recebo estagiários oficialmente, né, já tenho uma estagiária que ela já cursou 2 semestres já, e hoje ela é minha assistente, a Lucélia, e tem mais 2 estagiárias residentes afetivas, né? E a gente fica trocando lá tal. Um outro parceiro muito grande é o meu mestre capoeira Angola, o mestre Guaraná. E a gente tem uma outra parceira, que é a Zanga, que vai cuidar da biblioteca do lugar. Então, hoje eu compartilho, né, o meu ateliê, estou formando uma biblioteca, e aí com esse foco na cultura negra. E aí essa escola, ela tem o nome de Sertão Negro, né? Sim.
Hoje a gente já tem um terreno e aí nós estamos indo atrás de poder construir, né? E aí funcionar com toda a sua força. Então, esse projeto está acontecendo de forma embrionária, e aí o que me traz muita alegria, porque a gente já está tendo resultados, e eu acredito muito na arte e no seu poder transformador. Então, eu acho que, como artista visual, é a contribuição que eu posso deixar. Que legal, eu também acredito igualmente nesse poder transformador e acho bem linda essa sua atuação. É bem significativo também ter nos interiores do Brasil uma articulação para a promoção de arte contemporânea, tirar isso do universo sudestino, digamos, e reconhecer, porque já existe uma produção de artes visuais fora desse circuito mais padrão, hegemônico. E acho bem, enfim, importante que você pense assim e que atue para que isso aconteça. Então, queria parabenizar, né, essa sua ação incrível. E agora, Dalton, que a gente já está mesmo chegando no final, as pessoas enviaram, os comentários estavam Ah, fechados, eu expliquei no começo, mas a gente fecha os comentários para isso não ficar no rosto do Dalton, que é o nosso convidado, uma pessoa importante que a gente quer ver imagina. falando. Mas a caixa de perguntas esteve aberta esse tempo todo e agora as pessoas têm algumas questões. Eu vou começar por questões relacionadas à Zeferina, e aí tem uma aqui que queria saber um pouco sobre essa presença ou essa ausência dos brincos da Zeferina. Você pode responder para a gente, Dalton? Nossa, muito boa essa. Dentro desses processos, assim, né, de ateliê e de escuta, né, vão acontecendo coisas. E aí, um pouco dentro daquele conceito que eu falei das bateias, né, e de uma outras pinturas de grande formato, os corpos eles passam a não estar presentes. Então, tem um conceito importante que eu tenho trabalhado, que é a ausência, né? Então, no caso de Zeferina, onde seria o brinco dela, eu não pintei. Está na cor mesmo da tela. Então, eu faço uma metáfora, essa ausência de posse, né? Essa ausência social desses corpos naquele lugar que eu já falei, nos lugares sociais, né? Nessa ausência de vários sentidos e de várias camadas, né? Que a gente tem e ainda por conquistar, né? Esses corpos negros. Então, o fato de não estar pintado, o lugar onde seria o brinco dela, é esse conceito de ausência. Sim, que legal. Também as pessoas, deixa eu ver aqui mais uma. Tem muita gente te elogiando, Dalton, falando parabéns, que o seu trabalho é incrível, que Obrigado. você é extraordinário, que admiram muito o seu trabalho. Teve uma pessoa que comentou aqui que a paleta de cores da live do Dalton remete às paletas de cores dos retratos. É, e aí tem uma pergunta que é como foi o processo de imaginar e representar o rosto de alguém que jamais havia sido retratado? Isso é um grande desafio, né? E eu me coloco dentro desse desafio como um instrumento. Então, dentro do meu processo, né, eu como artista, dentro desses nomes das artes visuais que eu já citei, né, sempre tenho um corpo, um indivíduo de muita escuta, né? É dentro da cultura afro-brasileira, né, dentro dessa cultura do terreiro, onde o mais velho é o mais importante, né? Sempre essa coisa de ouvir o mais velho, que o conhecimento sempre emana do mais velho. Então a gente vem sempre com essa escuta muito tenta estar, né, o mais preciso possível e conectado com essa escuta. Então quando vem esse desafio, por exemplo, de pintar, que é uma responsabilidade muito grande, a gente se coloca nessa situação de tentar escutar esse passado, né? De tentar escutar e puxar esse fio, né, que está nesse emaranhado e tentar se conectar de alguma forma. E aí a espiritualidade ela ajuda muito a gente, né? A gente está conectado, por exemplo, com a natureza, né?
que são os deuses da cultura afro-brasileira, as matas, as águas, e sempre deixa vestígios, né? Dentro da ancestralidade, dentro dessa coisa da oralidade, vai ficando, né? Então eu vou fazendo meio que esse trabalho de um arqueólogo poético, bora se dizer assim, né? Da arqueologia, e aí a gente vai tentando conectar com isso, e é muito mágico, assim, sabe? Uma coisa, inclusive, que eu vou começar a fazer agora é deixar mais, assim, exposto esse processo, que é muito interessante e como é mágico, assim, as coisas vão surgindo e, enfim, e vai se transformando nesse tipo de trabalho. Sim. Tem uma outra pergunta que eu acho interessante aqui, que é quais são os artistas que te inspiram, Dalton? Quem são as Então, suas referências? então, hoje eu posso dizer que é Rosana Paulino, Eustáquio Neves e aí será. Mas a lista é muito grande. Sim. Isso é bem importante de dizer que a produção de arte contemporânea negra brasileira é bem diversificada, tem muitos artistas produzindo. Essa é uma produção que está aí para a gente reconhecer, se aproximar e se conectar também, né? E eu acho Exatamente. bem importante essa rede de associação que você faz, né, Dalton, e que participa, então tem essa conexão grande com a Rosana Paulino, e que agora, por exemplo, citou artistas contemporâneos mais jovens, porque é um artista também que olha para a produção, para o que está sendo feito no Brasil, e que é uma coisa que todos nós podemos fazer, todos nós que estamos assistindo aqui essa live, podemos nos conectar mais com a produção de artistas negros brasileiros. E não tem outras perguntas, tem muitos elogios aqui. Eu vou abrir os comentários um pouquinho só para as pessoas, para você ver quantos corações as pessoas estão te mandando. E aí eu queria agradecer, Dalton, a sua disposição em estar conosco hoje, em participar dessa live e também de ter doado dois trabalhos incríveis para o acervo do MASP. A gente vai seguir a nossa programação, o MASP Desenhos em Casa está aí. Todo mundo pode fazer seu desenho, adultos e crianças. Eles devem ser postados no sábado até às 11h59. E a gente vai deixar esse vídeo no IGTV, que é uma aba que tem aqui no Instagram. E além dessa, a gente também fez um Diálogos no Acervo, que foi ontem, e que também está no IGTV. O Diálogos no Acervo falou exclusivamente da Zeferina, então tá aí para quem quiser acompanhar um pouco mais. Eu aconselho vocês a seguirem a programação do MASP aqui no Instagram e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Eu sou muito fã do seu trabalho, então estou super feliz de estar aqui. E é isso, Dalton. Você quer falar alguma coisa final, uma consideração final? Amanda, muito obrigado por essa prosa boa. Foi muito aproveitoso, assim, fiquei muito satisfeito com a nossa conversa. Agradecer ao Márcio pela oportunidade. Eu gostaria de reiterar o convite, né? Quem ainda não fez, que está super bacana, assim, vindo desenhos incríveis e vindo reflexões e contribuições muito interessantes mesmo. E ações como essa ajudam a manter, né, pessoas como Zeferina, né, vivas, né, no nosso imaginário e no nosso coração. Então, agradecer a todo mundo que contribuiu, que fez, e tentar estimular aquelas pessoas que estão naquela, né, para que possa ser um mural bem bonito e repleto de diferentes Zefirinas. Que lindo! Um ótimo jeito de terminar. Obrigada, Dalton. Até a próxima. Até a próxima. Beijo grande, Amanda. Tchau, e todo mundo. Beijo. Tchau, pessoal.